Salve, salve, nação! Oficialmente, né, a FIFA sorteou e o Flamengo já sabe seus possíveis adversários na semifinal do Mundial de Clubes, né? Ou Casablanca, Wydad Casablanca ou Al Hilal, né? Qual será o adversário mais difícil para o Flamengo? Então, vamos embora reger aqui, né, o que eles comentaram sobre a situação. E um ponto importante. Mesmo sendo difícil, o Flamengo vai chegar à final e ser campeão. Então, vamos embora aí, galera. Com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, créditos a ESPN no Brasil, grupo Disney, link na descrição com créditos. É isso aí, tamo junto. E o Flamengo cheirou muito bem com o pé direito no Carioca. E somos 3 pontos. Tamo junto e vambora pro vídeo. Gera mais dificuldade pro Flamengo. Qual dos dois é mais perigoso? Ó a Muralha Prates aqui, ó. É isso aí. É sua, você. Essa ficou bom, hein? É a Muralha Prates, olha lá. Dá licença, eu vou virar aqui. Não, mas precisava dar um tapa no cabelo ali. Essa ideia. Foi o Galindo que é o coisa maravilhosa. Não, vai ser respondida nesse programa já. Depois. Se fizer, não fiz. Por favor, quem apresenta mais perigo pro Flamengo? E você acha que algum deles pode realmente tirar o Flamengo da final? Pode. Poder tirar, pode, William. Quais as chances? Você quer ficha? Pode ser, é sempre bom. 7-3 pro Flamengo avançar. Contra qualquer um dos dois? Não, 6-4 contra o Al Hilal, 7-3 contra o Wydad Casablanca. Wydad Casablanca não é o time do Regragui lá? Mas tem problema. O que a gente tem que levar em consideração aí, brincadeiras à parte, claro. O Wydad, obviamente, vai ter um ambiente muito favorável. Uma torcida fanática, um povo que é alucinado por futebol, que acompanha muito futebol, ainda mais futebol marroquino. Então, assim, esse ambiente desfavorável, quem enfrentar o Wydad vai ter que enfrentar também. Agora, em relação à parte técnica, jogadores mais experientes, mais tarimbados, mais renomados, o Al Hilal me parece uma equipe melhor, né? Então, Flamengo é uma situação aí... A torcida do Wydad Casablanca. É uma situação aí... Uma loucura, eu vi a final. Sensacional. É uma situação aí que, assim, quando você chega ao Mundial de Clubes, como no caso do Flamengo, não dá para escolher muito, né? É claro que tem uma chave que é um pouco mais acessível, teoricamente, uma chave um pouco mais difícil. O Flamengo tem condição de fazer um grande Mundial e, quem sabe, sonhar em ser bicampeão do mundo. Agora, que os jogos tendem a ser mais complicados, eu acho que tendem a ser mais complicados. Você acha, Zé? Porque o Prates hoje mandou mensagem, mas eu falei, azedou pro Flamengo. Não, 4h30. Azedou? 4h30 da manhã ele tava mandando. Já preocupado com o sorteio, profissional, né? Não dorme, acompanhando praticamente o mundo inteiro, as notícias, é sensacional. Mas eu vou... Parece a torcida do Flamengo. Eu falei ontem aqui, William, sobre a questão do primeiro jogo. Né? Você jogar contra o Real Madrid, você já sabe o que você vai enfrentar. E você joga contra times, ainda mais o time da casa, vamos dizer assim. Sim. Né? Você tem a dificuldade da casa, de você jogar contra o time da casa, você tem a torcida contra, né? Você tem a empolgação do time da casa para jogar contra o Flamengo e bater o Flamengo e tentar entrar para a história. Tem todos esses fatores que jogam para o Flamengo a responsabilidade total do jogo. E você tem que administrar isso daí, porque, não, o cara é experiente, o fulano, o Davi Luiz, tal, passou por várias coisas, mas todo jogo tem um contexto diferente, tem uma forma diferente de ser. Nós estamos falando de um Flamengo que ainda não jogou esse ano. Um Flamengo que tem um treinador novo que ainda não testou as suas formações. Uma coisa é você ter ele tem na cabeça, esse é meu time ideal. Vamos ver no campo se vai funcionar, se de fato realmente essas peças vão se encaixar. Né? Eu estou com o Prates nesse sentido da dificuldade emocional. Isso é uma coisa que os times brasileiros, e especialmente o Flamengo nesse momento, tem que saber lidar com isso. Mas dentro de campo, se o Flamengo jogar o que sabe, eu acho que as fichas, para mim, são 7-3, 7-3. Eu não mudaria, não. 7-3 contra os dois. O Prates é um pouco mais cauteloso contra Al Hilal, né? O Al Hilal. Deu azar no sorteio o Flamengo, ou Birta? É isso a palavra? Azar é exagero, mas sorteio, acho que do outro lado... Foi melhor para o Real Madrid. Foi melhor para o Real Madrid. Não significa que se pegasse um dos outros times que vai chegar à semifinal, qual time chegar à semifinal, seria o Flamengo, com certeza, classificado à decisão. Acho que não tem tanta diferença assim entre as equipes. Acho que o Flamengo vai pegar dois times que devem ser coletivamente muito fortes. Muito fortes. A torcida do Wydad é impressionante. É impressionante, a torcida muito fanática, muito bom, é o maior campeão marroquino. Empolgado porque ganhou o título continental. Porém, quando a gente olha individualmente as equipes, a diferença é muito grande. Porque eu vejo esse Mundial sob uma perspectiva um pouco diferente da que eu vi os últimos Mundiais. Porque
o Flamengo é o time que tem mais jogadores que podem resolver uma partida entre as equipes sul-americanas que chegaram na decisão, que chegam ao Mundial nos últimos tempos. Eu acho que o Flamengo trouxe um senhor técnico. Eu acho que o técnico tem um período ali razoável para poder fazer as modificações necessárias. Aí vai ser um processo um pouco complexo, porque ele tem que começar jogando do jeito que o Flamengo terminou a última temporada. Aí eu falo de formação, etc. Mas pensando no jogo contra o Real Madrid lá na frente já, ele não pode jogar desse jeito, em tese. Ele vai ter que colocar um coordenador no meio de campo, vai ter que tirar um jogador de frente. Tendência desse jogo que sai o Pedro, nesse caso, tem que ver qual jogador se encaixaria no meio-campo. Quem vai fazer melhor no lado esquerdo é o Cebolinha, entra o Vidal por dentro, sabe? O Gerson, ele tem que testar isso, ele tem jogos para isso. Para mim, esse processo tem que ser feito com o time iniciando do jeito que jogava. Ele não tem que poupar jogadores, o time não está pronto para jogar 90 minutos, vai fazendo as modificações, testando de uma maneira politicamente inteligente para lidar com o externo e com o interno. Eu acho que essa condução é essencial, mas se essa condução for bem feita, e o técnico tem capacidade para isso, olhando o que o Real Madrid está jogando, a não ser que o Real Madrid consiga jogar mais do que vem jogando, eu acho o Flamengo, assim, com mais chances do que os últimos sul-americanos tiveram no Mundial. Mais do que contra o Liverpool? O próprio Flamengo? Estava jogando mais, porém o Liverpool estava jogando muito mais do que está jogando o Real Madrid. Então, você acha que a diferença do Flamengo para o Liverpool era maior do que a diferença do Flamengo para o Real Madrid, caso vá para a final? Eu acho que a diferença... tem um ponto aí. Tem que ver se o Real Madrid não se encontra. E o futebol... Então, e aí tem aquilo que o Ancelotti disse, né? O Ancelotti e o Guardiola falaram que depois da Copa do Mundo não sabiam como que os jogadores iam reagir, porque era a primeira vez que tinha uma Copa do Mundo no meio da temporada. Então, você olha o Vinícius Júnior hoje, tá jogando bem, mas perto do que era antes da Copa do Mundo, do que foi na Copa do Mundo, tá abaixo. Modric, tá abaixo. Né? Tem vários jogadores ali que estão um mês aí. Bem abaixo. Então, por isso que não dá para afirmar agora. Se fosse semana que vem o jogo, mesmo com o Flamengo ainda buscando entrosamento, eu diria que era a maior chance que o sul-americano teria contra o Real Madrid em muito tempo. Mesmo o Real Madrid tendo mais chance de ganhar do que o sul-americano. Mas aí eu já iria, por exemplo, semana que vem vão jogar. Eu boto 6 Madrid e 4 Flamengo. Daquele jeito. Não sei como vai ser daqui a um mês. Então eu acho que... Quanto você colocava Palmeiras e Chelsea? A 7-3, 8-2, por aí. É mesmo? Sim. Você viu essa diferença toda? Sim, o jogo não mostrou a diferença. Pois é. O jogo não mostrou a diferença. Pois é. Né? Então, a minha aposta seria uma aposta no europeu, além do que o europeu mostrou em campo. Palmeiras, se tivesse banco, se tivesse alguém para colocar, se tivesse um Rony para colocar no lugar do Navarro, outro Rony, acho que não teria. Acho que no contra-ataque acharia um gol ali e mudaria a situação do jogo. Foi no limite. No limite, faltou um pouco de sorte no final. Eu acho que o Flamengo, tecnicamente, tem uma bela equipe. O Real Madrid tem enfrentado problemas na defesa. O Real Madrid não tem seus principais jogadores inspirados, só que é um time com um poder de decisão enorme, experiente, rodado. Se o Flamengo passa na semifinal, e o Flamengo é bem favorito na semifinal, e a questão emocional pesa muito, eu acho que vamos ter um Mundial ali bem interessante, um jogo talvez diferente do que a gente está acostumado a ver nas últimas finais do Mundial. Eu tenho duas coisas aqui, Pedro. Eu tenho um cara que está, não vou falar empolgado, mas está muito otimista com relação ao Flamengo. E não é só um otimismo. Eu escutei ele falando aqui baixo. Escutei ele falando baixinho aqui, o Flamengo está com a mão na taça, ele falou. Não falei. Ele tá, mas é um otimismo com bons argumentos. Como e sempre. A gente tem ali o inimigo da alegria. Não, que é o cara que a coisa tá meio romena ali. Ele fala de semifinal. Esse aqui tá falando em final. O outro tá falando de semifinal. É que o futebol mas não permite argumentos desaforo, também. né, Eu tenho certeza que o Flamengo vai pra final, mas pra mim é 7-3. Se não fosse emocional, era 8-2, 9-1. Tudo bem? Boa tarde. Você, William, Zé, Prati. Agora falando sério, que antes a gente só tava aqui... Por quê? Ninguém falou sério até agora? Não, antes a gente tava aqui falando amenidades, como o Prates gosta muito de puxar pro futebol. O que eu falei. Acabou, vamos falar sério agora? Vamos que é sério agora. Da minha parte, antes eu estava falando de amenidade. Não que não sejam importantes. Da sua Eu parte. considero muito importante, inclusive. Óbvio, inclusive o fã de esporte tá querendo saber de amenidade sobre você, mas só no final do programa. Só no final do programa. Vou responder. Agora, eu acho que tem uma situação, quando você pergunta, quando você debate do Mundial de 2019, tem algo que precisa ser colocado também. Esse time do Flamengo que vai ao Mundial agora nunca jogou sob a batuta do Vitor Pereira. Tá. O time do Flamengo que chega ao Mundial de 2019 é um time na ponta dos cascos da sua melhor fase da história recente. Então são duas coisas distintas. A gente ainda não sabe o que esse time pode responder pelas mãos do Vitor Pereira. A gente acredita que tem muita qualidade, como nunca teve no grupo do Flamengo. Acho que agora é a maior reunião dela. Sim. Tem um grande treinador, mas a gente ainda não viu esse casamento. O que vai dar, ainda mais com menos de um mês. A informação é que o Vitor já quer ter os titulares no domingo
É menos de um mês para uma possível final contra o Real Madrid. Um mês é pouco. Quando eu olho para o Real Madrid, não vive a melhor fase. Eu estou com o Vitor, acho que os jogadores voltaram, a gente ainda está tentando entender. Só que você tem um período de um time que já se encontrou, já se conhece, já se acertou em algum momento. Ele tem uma condição de, readquirir esse encaixe. Então, acho que a dinâmica é diferente. Agora, com todo respeito, a gente pode avaliar sobre o sorteio. Eu acho que ficou, em tese, um pouco melhor para o Real ali, quem caiu para o lado de lá. Não acho que ficou complicado. A gente está falando, foi você que pontuou, eu acho. É o melhor elenco, a melhor reunião de jogadores da América do Sul. É o melhor que a América do Sul pode levar. Faz algum tempo pode levar a um Mundial de Clubes. Então, William, eu não me permito falar que, nossa, há uma grande preocupação com a semifinal. Não há. Não há. Por mais que haja um trabalho, foi interrompido o trabalho do time marroquino. Há valores no Al-Ahly e é acostumado com decisões, com ambientes assim, com enfrentamentos até com equipes maiores. Tudo bem, tem um sistema ali muito bem montadinho, de ter a bola, de gostar de jogar. Tudo bem, isso tudo. O Flamengo ainda é muito superior. A gente precisa falar que o Flamengo é muito superior. Que é para dosar, o Zé gosta muito dessa palavra, né? Que é para dosar certa expectativa, para quando chegar na análise do dia do jogo, virar e falar, a gente esperava mais. Eu não vou ficar, digamos aqui, não é satisfeito, porque também tem uma questão de começo de temporada, de virar e falar, teve uma vitória magra, o Flamengo passou sufoco, pô, era para ter sido melhor. Sim. Eu acho que o Flamengo tem condição de construir um bom resultado numa semifinal. Você já viu algum brasileiro passar pela semifinal com tranquilidade? Eu não vi nenhum até agora. Já viu? Ah, William, 1x0, 2x1. Com tranquilidade que você diz é passar aquele 4x0 sem sufoco. Passar um 3x0 ali. Eu acho que tem o... Pedro, mesmo um 2x0 sem suja, não teve isso. Já houve um 3x2, mas geralmente o jogo já houve 3x1, 2x0, eu não acho que vai ser fácil. Mas o jogo não foi um jogo de 3x1. Foi barbada. Não, tem São Paulo 3x2, não foi? 3x2. Deu uma barbada, assim. O Andrei, mais novo, com 18, ele já foi pro primeiro patamar. Mais barato. Mais barato. O Chelsea pagando menos. 15. Mas pode chegar a 23 essa negociação toda aí, porque tem uma série de coisas aí envolvendo a negociação dele. Então, assim, estamos falando 12,5 aqui, mas eu já vi 15 aqui. Aí a gente tem que ver qual é a real da transação. Essas transações também, eu falo 12, falo 13. Uma coisa aqui, viu, William? Então, assim... O calendário inglês é longe de ser o calendário dos sonhos, hein? Sim, eu quero pontuar. A Inglaterra tem jogo no Natal, no final do ano, tem 2 Copas além do campeonato inglês. É claro que são outros deslocamentos. Não dá para comparar os deslocamentos que existem no Brasil em relação ao que existe na Inglaterra. Mas o ritmo e a intensidade é maior. É um calendário também desgastante. Muita gente fala o seguinte, o calendário brasileiro realmente é uma porcaria, não se aproveita nada, os jogos são desvalorizados, o produto não é bem feito. Isso é uma realidade. Agora, há muitos calendários europeus que também não são calendários dos sonhos. Não é que vai ter uma semana para descansar, não é que você... Não. Muitos jogos, inclusive técnicos que trabalham na Inglaterra, reclamam disso. Sim. Dizendo que alguns jogos não são valorizados porque começa a Copa da Liga com a Copa, com o Campeonato Inglês e tem muito jogo. Né? Então, só para pontuar que não é que na Europa é tudo mil maravilhas também. Só um detalhe, eles vão ter pouco tempo agora para mostrar o serviço, porque eles vão pegar e vão estrear, começar a ter minutagem quando? Final de janeiro? Fevereiro? Por aí, né? Já está se caminhando para o fim o campeonato. Sim. Que aí tem fevereiro, março, abril, comecinho de maio ali, um abraço. Tem um turno para jogar praticamente. Não dá nem um turno inteiro, mas é quase isso. É quase isso. Eles vão ter pouco tempo e, assim, é pouco tempo para mostrar que, de repente, se os dois estiverem em clubes rebaixados, hoje o Wolverhampton está na zona do rebaixamento, você me lembrou, o Nottingham tem uma vitória, saiu. Mas está ali a 2 pontos do rebaixamento, Force, por favor. Se os dois forem rebaixados, é demais, né? É demais. Se os dois forem rebaixados, eles vão ter que jogar a segunda divisão ano que vem. Se eles mostrarem trabalho, vão ter pouco tempo para isso. Será que eles conseguem um empréstimo para um clube mais de meio de tabela para cima? Cartão de visitas. Como é que vai ser isso? Porque eles estão indo para um certo risco. Sim. Eles podem estar na segunda divisão do Campeonato Inglês ano que vem. E aí? Posso dar minha opinião sobre os jogadores? Eu acho que os dois são iguais. Os dois são iguais. Primeiro que a gente tem que analisar as características dos times onde eles jogam. Sim. Como o Danilo se posiciona, como o João Gomes se posiciona, qual é o jogador que está do lado, qual é o jogador que está à frente, a maneira como os movimentos são executados. Isso. Então, eu acho que os dois são iguais. Depois, eu acho o João Gomes com a bola nos pés um pouco à frente do Danilo. O Danilo é o cara que toca a bola e se projeta. O João Gomes é um cara que tem, pelo menos que eu vi um pouco, ele tem uma base de futsal. Então ele tem um drible um pouco mais curto, uma jogada um pouco mais, aquele 1-2 para chegar. Pelo menos os jogos que eu vi do João foi assim.
O João também chega na área. Acho que foi o Chita que colocou aí, ou o Galindo, 3 ou 4 gols do João chegando na área para finalizar, como o Danilo também. Né? Eu acho que são 2 jogadores fantásticos. Eu coloco Danilo, André, João Gomes, o Andrei, que agora é do Vasco, né? Agora já é do Chelsea, são jogadores dentro das posições, né? Como diz o Birner, né? O todo campo. Exatamente. São ótimos jogadores e do mesmo nível. Cada um com as suas características, cada um com as características pedidas e entendidas pelo seu treinador. Se o treinador entende de uma forma, talvez o Danilo sirva. Se o treinador entende de uma outra forma, aí joga o João Gomes. Mas são 2 jogadores iguais. Tanto é que, assim, com todo respeito, você paga 20 e paga 18, qual é a grande diferença? Não Existe grande diferença. Seria se você pagasse 30, né? 30 e o outro eu pago 20, quer dizer, 10 milhões. Aí você fala, realmente, de fato, existe uma diferença muito grande. Eu acho esses jogadores todos do mesmo nível. O que não me espanta, por favor, torcida do Fluminense, não me xingue, é que não chegou nenhuma oferta para o André, né? Porque o André também, nessa posição, dos melhores. O Fluminense recusou. Recentemente ele renovou o contrato. Depende muito, William, dessa negociação, depende muito quem é um empresário, como será feito. Por exemplo, existe muito mais possibilidade, as possibilidades são maiores para o Danilo e para o João jogar do que para o André no Chelsea. Eu acho. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então tem muito isso. O André pode até entrar naquele esquema de ser emprestado. Não, acho que são ótimos jogadores. São ótimos jogadores. Cada um com a sua característica. Entendeu? Mas assim, a opção, às vezes você nem tem opção. O Mário Sérgio uma vez falava assim, e a maioria pensa dessa forma, olha, o cavalo não passa arriado 3 vezes na sua casa, na porta da sua casa. Sim. Quantas ofertas talvez chegaram para esses jogadores e nós não sabemos? É isso. Né? E aqui chegou essa aqui, beleza. A do Danilo, o Danilo está sendo falado há quanto tempo? Desde da pré-convocação. Amenizou, parou um pouquinho de se falar depois da convocação, porque ele não jogou bem. Ele teve um período de queda muito grande. Então tem muitas coisas que nós não sabemos, mas existe. Vamos pegar no passado um pouquinho, o próprio Richarlison. O Richarlison, quando foi para a Premier League, se eu não me engano, o time caiu. E ele saiu de lá, ele foi para o Everton. Se eu não me engano, foi o Wolverhampton que ele foi? Watford. Quando o Fluminense vendeu. Watford. Eu acho que o Watford caiu e ele foi para o Everton, ele foi contratado. Ele fez uma escadinha interessante, foi para o Watford, foi para o Everton e foi para o Tottenham. Entendeu? Ele vai lá, então tem muito disso, tem muito dessas coisas. O próprio... É que são outras negociações, por isso que eu estou falando que a gente precisa entender. O Tevez, Mascherano, sim. Como foram feitas as transações? Sim, o Tevez foi para o West Ham. A ponte, porque precisa se falar, né? Existe uma coisa chamada ponte, que muitas vezes não está nos jornais, ela não está ali aberta nos jornais, olha, vai para o Wolverhampton, mas vai ficar 6 meses ali, depois ele vai para um outro clube. Igual um jogador aí que foi, vai ficar aqui um tempinho, depois vai... Tem muitos disso, mas não se coloca, não se fala. Então, eu prefiro esperar, mas são ótimos jogadores. Então, é isso aí, nação. Mais um React concluído. É um ponto em que eu vou tocar bem rapidinho, que o Zé Elias, ele citou que não teve ainda proposta para o André. Isso vou dizer que é mentira. Porque eu acabei de ver aqui agora que o Vene Casagrande disse que o Nottingham Forest, acho que se fala assim, Nottingham, ele chegou a procurar primeiro o André. Entendeu? O Nottingham, antes de acertar com o Danilo, procurou o André, procurou o Fluminense, tentou negociar, só que acabou não conseguindo. A negociação acabou não avançando. Sendo assim, o Nottingham foi atrás do Danilo. Então a primeira opção foi o André. Como não conseguiu, foi atrás do Danilo. Notícia. Quem falou isso foi o Vene Casagrande no programa ao vivo aí. Beleza? Outra coisa. Danilo e João Gomes. Flamengo vai receber mais pelo valor, né? Óbvio que o Palmeiras vendeu por 18 e o Flamengo vendeu por 17, chegando a 20, mais ou menos ali do Danilo. Só que acontece, o Palmeiras ele não detém os 100% do Danilo, beleza? O Palmeiras detém 80% do jogador. Já o Flamengo detém 100% do João Gomes. Então o Flamengo vai receber o valor integral. Vai ser parcelado, né? A gente não sabe qual é o valor da quantidade de parcela, mas vai ser o valor integral. Já o Palmeiras só tem 80% do jogador. Então, querendo ou não, o Flamengo vai receber mais
dinheiro do que o Palmeiras. E sobre o Mundial de Clubes, né, que eles comentaram também aí, o Mundial de Clubes é aquilo. Vai ser difícil, porque tem o Idade Casablanca, que tem a torcida fanática, a torcida muito parecida com o Flamengo, as cores, o jeito com o bandeirão, sinalizador, óbvio que aqui acho que no Rio de Janeiro não pode muito sinalizador dentro de estádio, mas muito parecido com a torcida do Flamengo. E o Al Hilal, né, tem a qualidade técnica muito acima para mim do que o Casablanca. Então, não bate de frente com o Flamengo, o Al Hilal, mas o Flamengo tá ali em cima. Mas é um adversário muito difícil. O Flamengo já chegou a enfrentar em 2019 contra... Em 2019 Mundial, que saiu perdendo, depois virou, sei lá o quê. Mas é aquilo, o Flamengo tem tudo para poder chegar à final e bater de frente com uma possível final com o Real Madrid. Se o Real Madrid chegar à final também, né? Eu creio que o Real Madrid chega, né? A última vez que um europeu não chegou à final de Mundial de Clubes, eu nem lembro. Entendeu? A última vez que um europeu não chegou numa final de Mundial de Clubes, eu nem lembro. Mas é isso aí, tamo junto, é nóis. Espero que vocês gostem aí. Se você é novo aqui no canal, deixa eu beber água aqui rapidinho. E, entendeu? Então é isso aí, tamo junto. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. É nóis aí, tamo junto e é nóis.